e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nosso Deus, nós te damos graças por uma noite que o Senhor nos trouxe mais uma vez em Tua presença, para servirmos ao Senhor e para sermos instruídos, ó Deus, pela Tua palavra. Eu reconheço, Senhor, minhas limitações e peço que a Tua graça esteja sobre nós nessa noite, abrindo os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, para contemplarmos a beleza, a grandeza do nosso Salvador e para confiarmos nele, que nos redimiu e que tem nos sustentado em todo o tempo. Que a Tua palavra, Pai, trabalhe em nós, em cada um de nós, segundo as nossas necessidades, e o Teu nome seja exaltado. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é: qual é o fim supremo e principal do homem? Ou seja, com qual propósito Deus criou o homem, Deus criou a humanidade? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Isso significa, irmãos, que conhecer a Deus e viver num relacionamento correto com Ele é a maior necessidade de cada indivíduo nesse mundo. Nós fomos criados por Deus para a glória de Deus. E somente crendo nele, somente pela fé em Jesus Cristo, nós podemos encontrar verdadeira alegria para a nossa alma. Todas as pessoas nesse mundo estão à procura de felicidade, à procura de alegria. Elas procuram em diversas fontes, mas somente em Cristo a verdadeira satisfação para a alma pode ser encontrada. Como disse Agostinho de Hipona, criaste-nos para ti, e a nossa alma não encontra repouso enquanto não descansa em ti. O problema, irmãos, é que nós estamos diante de um Deus santo e somos pecadores. Temos uma natureza corrompida, manchada pelo pecado. E por termos essa natureza pecaminosa, por vezes nós nos sentimos fracos. Por vezes nos sentimos com dificuldade em prosseguir na nossa caminhada cristã. Mesmo sendo filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, amando a Jesus Cristo e lutando dia após dia para andar em obediência à palavra de Deus, por diversas vezes nós nos encontramos com dificuldades em manter um equilíbrio na vida cristã. Essa é a realidade de cada cristão, de todo filho de Deus. Em alguns momentos nós somos despertados e nos sentimos fortes, nos sentimos com uma fé inabalável, confiantes no Senhor Jesus Cristo. Nós passamos a ler a Bíblia com mais frequência, com mais vontade, queremos lê-la todo ano, a Bíblia toda. Os nossos momentos de orações são mais constantes, nos dobramos mais perante o nosso Deus, nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo, ou passamos a desejar mais a santidade, a ter mais repulsa, mais ódio pelo pecado. São momentos maravilhosos na nossa vida. E quando somos despertados assim, é tão bom que parece que esses momentos nunca mais vão acabar. Mas de repente isso passa. Esfriamos. De repente começamos a nos sentir frágeis, espiritualmente fracos, insensíveis ao Espírito Santo. Nós chegamos no culto e nós cantamos: que segurança, sou de Jesus. Mas nós não nos sentimos de fato seguros em Cristo. Nós cantamos: não olho circunstâncias, não, eu só olho o seu amor. Mas os nossos olhos frequentemente estão voltados para os momentos, para as adversidades da nossa vida. Em um momento, nós nos sentimos como Moisés, que escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Em outro momento, como esse mesmo Moisés, nós queremos fugir das nossas responsabilidades. Nós inventamos desculpas e dizemos: envia outro, Senhor. Eu sou pesado de língua. Eu não tenho condições de lidar com o faraó. Foi essa a desculpa de Moisés. E muitas vezes nós inventamos desculpas também para fugir das nossas responsabilidades. Em um momento estamos como Elias, cheio de confiança, desafiando os profetas de Baal, bradando contra as falsas heresias.
Em outro momento, como esse mesmo Elias, nós estamos escondidos numa caverna ou embaixo de uma árvore, depressivos, desejando até mesmo a morte. Para que me serve ainda a vida? Em um momento, irmãos, nós nos vemos como Pedro, cheios do Espírito Santo, bradando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outro momento, nós deixamos de perguntar: para onde iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna? E como esse mesmo Pedro, nós passamos a negar o Senhor, com os nossos atos ou omissões, com nossas palavras ou com os nossos pensamentos. De um modo ou de outro, nós negamos a Jesus Cristo. Isso acontece, irmãos, com os filhos de Deus. E acontece, irmãos, por causa do pecado. O pecado sempre interrompe, de alguma maneira, ou em algum nível, a nossa comunhão com Deus. O apóstolo João, ao escrever essa carta, ele conhecia as necessidades das suas ovelhas, do seu povo, do seu rebanho. Ele era um homem já idoso, um homem experiente. Ele foi aquele que recostou a cabeça no seio de Jesus. Ele já havia, por assim dizer, passado pelos altos e baixos da caminhada cristã. Ele sabia o que é amar a Deus, ele conhecia as corrupções do seu próprio coração. Ele já havia encontrado um equilíbrio na vida espiritual. João sabia que, sendo já idoso, o tempo da sua partida estava próximo, que em breve ele se encontraria novamente com o seu Salvador. Mas antes de partir, João quer ensinar seus filhos na fé que viver num relacionamento correto com Deus é o que há de mais importante em suas vidas. É isso que nós temos que entender, irmãos, nessa noite. Viver num relacionamento correto com Deus é o que há de mais importante na minha e na sua vida. Nós vamos aprender então nesses 2 versículos que lemos sobre o modo correto de nos relacionarmos com Deus. E João nos ensina essa verdade aqui de 2 maneiras. Primeiro, ele vai nos ensinar o que nós devemos fazer para mantermos um relacionamento correto com o nosso Deus. E segundo, ele vai nos ensinar o que Deus, em sua graça, sempre faz para nos manter num relacionamento correto com Ele. O que nós devemos fazer, então? Qual a nossa responsabilidade para mantermos um relacionamento correto com Deus? João começa dizendo no verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, o modo de mantermos um relacionamento correto com o nosso Deus é viver uma vida reta diante dele, uma vida pura, uma vida de santidade. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora, essa instrução de João, ela levanta algumas questões que nós precisamos responder. E a primeira delas é, o que é o pecado? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas o que é o pecado? O próprio apóstolo João, aqui no capítulo 3, no versículo 4, ele vai nos dizer o que é pecado. Ele diz, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, irmãos, pecado é transgressão, é desobediência. Pecado é a quebra da santa, justa e perfeita lei de Deus. Pecado, irmãos, é tentar ser dono de si mesmo. É tentar viver segundo os seus próprios impulsos e desejos, sem levar em conta a vontade de Deus. É viver sem levar em conta o que Deus quer que você faça ou deixe de fazer. Isso é pecado. Pecado é viver segundo a sua própria vontade, sem considerar a vontade de Deus revelada em sua palavra. Isso é pecado. Outra pergunta que nós precisamos responder é, por quê? Ou melhor, é possível nós vivermos nesse mundo sem pecar? Estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas a pergunta é possível vivermos nesse mundo sem pecar? Um teólogo do passado muito conhecido, John Wesley, um grande teólogo do século XVIII, a quem nós devemos muito, ele desenvolveu uma doutrina chamada doutrina da perfeição cristã. Segundo Wesley, era possível um cristão alcançar tal nível, tal maturidade espiritual, a ponto de viver nesse mundo sem pecar.
Ele dizia que um homem que chegava em tal maturidade, ele só pecaria se fosse por pecado de ignorância, ou seja, alguma coisa que ele não sabia que era pecado, então acabou cometendo. Muitos estudiosos discordaram e discordam de Wesley nesse ponto, e eu penso que quanto a isso ele realmente errou. Por quê? Eu não creio que seja possível, irmãos, um cristão viver nesse mundo sem nunca pecar. Com exceção de Jesus, nós não temos relatos na Bíblia e nem na história da igreja de alguém que tenha conseguido alcançar um nível espiritual tão elevado. Nem mesmo Wesley, que desenvolveu essa doutrina da perfeição cristã, conseguiu ser assim, e ele não conhecia alguém que fosse. Veja, por exemplo, o caso de Abraão, o pai da fé. Abraão, por mais maduro que fosse na sua vida de fé com Deus, em certo momento ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã e não era sua esposa. Veja, por exemplo, o exemplo do rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi culpado de adultério, de assassinato. Além disso, Eclesiastes 7, versículo 20 nos diz: na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E aqui mesmo em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, João diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Portanto, irmãos, nós não devemos alimentar a ideia de que nós alcançaremos nessa vida um grau de santidade tão elevado que não mais pecaremos contra Deus. Essa é uma verdade, mas precisamos também sempre lembrar que nós somos responsáveis diante de um Deus santo. E nós fomos chamados para a santidade. E, portanto, precisamos lutar dia após dia com todas as nossas forças para andar em santidade, em obediência à lei e à vontade do nosso Deus. João vai dizer mais à frente, se alguém pecar. Ou seja, o crente, ele não vive na prática do pecado. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Se alguém pecar. E a última pergunta que nós precisamos responder acerca do pecado é: por que nós não devemos pecar? Por que o Filho de Deus não deve pecar? João vai nos dar aqui algumas razões por que não devemos pecar. Ele diz: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas vos escrevo diz respeito ao capítulo 1, ao que ele tinha escrito antes de entrar no capítulo 2. E aqui no capítulo 1, ele vai dar algumas razões por que não devemos pecar. E a primeira delas é porque o pecado é uma afronta à santidade de Deus. No capítulo 1, verso 5, ele diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. João está dizendo: vocês não devem pecar, porque vocês estão diante de um Deus que é luz. Diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que não tolera um pecado. Vocês servem a um Deus, como diz Abacuque 1,13, que é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Esse é o Deus que nós servimos. E aqui, meus irmãos, está a nossa grande necessidade, entender quão santo é o nosso Deus. Essa é a grande necessidade de cada um de nós aqui. O profeta Isaías, ele era um homem temente a Deus. Um profeta que servia a Deus de coração. Mas em um determinado ponto da vida dele, ele teve uma visão da santidade de Deus. Isaías capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele descreve que naquela visão os serafins voavam por cima do Senhor. Cada um com 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam as pernas, com 2 asas eles voavam e os serafins clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha, irmãos, a reação dos serafins diante de Deus. Seres que não têm pecado, eles estão diante da santidade de Deus e eles se cobrem para não contemplar face a face a santidade de Deus. E eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
O profeta Isaías, quando ele tem essa visão da grandeza e da santidade de Deus, ele leva a mão à boca. E quando ele clama dizendo: ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele era um homem piedoso, irmãos, mas quando ele se deparou com a grandeza, com a santidade de Deus, ele percebeu quão imundo, quão pecador ele era diante de um Deus tão puro. E ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, nós devemos ter esse senso de quem Deus é, essa consideração de quem Deus é. Nós precisamos entender, como nós aprendemos aqui hoje pela manhã, que aqueles pecados que parecem ser mínimos aos nossos olhos, eles são uma grande ofensa à santidade de nosso Deus. Imagine a seguinte cena: você está em casa com a sua família, assistindo televisão, e você vê uma reportagem de um homem que brutalmente acabou de assassinar uma criança. Qual é o sentimento que você tem nessa hora? Esse homem tem que ser preso. Esse homem merece condenação, pena de morte. Deus faz justiça, não deixa esse homem impune. E você tem razão, porque o que esse homem cometeu é abominável diante de Deus. Agora imagine a seguinte cena: você está em sua casa com a sua família, assistindo televisão, e o seu celular toca. E você olha e é alguém que você não gostaria de atender naquele momento. E você vira para sua esposa ou para o seu filho, ou para o seu esposo e diz: atende aqui para mim e fala que eu não estou. O que te faz pensar que essa sua mentira, que aos seus olhos parece pequena, é menos ofensiva a Deus do que o assassinato desse homem? Deus não brinca com o pecado, irmãos. Deus é santo. O problema não está no tamanho do pecado. O problema está no tamanho do Deus que a gente serve. No quão santo Ele é. No quão justo Ele é. O mínimo pecado aos olhos dele é abominável. E se você acha que é exagero o que eu estou dizendo, é só se lembrar do que nós vimos aqui pela manhã sobre o Éden. Qual foi o pecado no Éden que foi suficiente para condenar, para tornar culpada toda a humanidade diante de Deus? Foi a mordida em um fruto proibido. Morder um fruto que Deus disse: não morda, não coma, foi suficiente para que toda a humanidade se tornasse culpada diante de Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo. Por isso nós não devemos pecar. Outra razão que João nos dá pela qual não devemos pecar é porque o pecado destrói a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Ainda no capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz: se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, em santidade, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está a causa. O pecado destrói nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Qual é a causa das contendas entre irmãos na igreja? Qual é a causa das fofocas, dos mexericos? Qual é a causa da maledicência, da impaciência, da ausência de perdão entre irmãos? A causa é a falta de um relacionamento correto com Deus. Se nós não nos relacionarmos corretamente com o nosso Deus, nós não nos relacionaremos corretamente uns com os outros. Um crente, meu irmão, que não conhece o caráter do Deus que ele serve, que não conhece a palavra do Deus que ele serve, que não sabe quem Deus é, ele vai viver num relacionamento errado com Deus e automaticamente vai viver também numa quebra de comunhão com seus irmãos. Então nós não devemos pecar, porque o pecado destrói a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Também não devemos pecar, irmãos, porque o pecado é um testemunho contra a nossa própria profissão de fé. Aqui no capítulo 2,
dos versos 3 a 6, ele diz: nisto sabemos que o conhecemos, que nos relacionamos com ele. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nós afirmamos que servimos a Deus, que o conhecemos, que temos um relacionamento com ele, que o amamos, que amamos a sua palavra. Afirmamos que nós odiamos o pecado. Mas quando nós pecamos, nós estamos dando um testemunho contra a nossa própria profissão de fé. E palavras apenas, irmãos, não valem nada diante de Deus. Nós devemos viver. Aquele que está nele também deve andar como ele andou. Já perceberam como as crianças se esforçam para imitarem seus pais? Constantemente, você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. O seu filho está constantemente tentando imitar você, porque ele tem relacionamento com você, porque ele te admira, porque ele quer ser como você, porque você é um exemplo para ele. E ainda que ele seja uma criança imatura e não consiga fazer com perfeição aquilo que você faz, quando as pessoas olham para essa criança, elas percebem, veja como essa criança faz de tudo para ser como o pai dela. E é esse testemunho que o mundo tem que dar de nós. Eles precisam olhar para nós como cristãos e dizerem a nosso respeito, esse crente ele não é perfeito, mas eu percebo que ele faz de tudo para se parecer com Jesus Cristo. Eu percebo que ele ama o Senhor. Eu percebo que ele é uma pessoa sincera, honesta, que ele ama a sua família, os seus filhos, sua esposa. Ele faz de tudo para parecer com Jesus Cristo. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nós não podemos, irmãos, pecar e dar um testemunho contra aquilo que nós professamos com os nossos lábios. O pecado também foi a causa do sofrimento e da morte do nosso Senhor, e por isso nós não devemos pecar. Por que Jesus teve que deixar a sua glória no céu? Por que Jesus teve que se fazer homem, encarnar, assumir a natureza humana, nascer de uma virgem, nascer numa estribaria em meio a fezes de animais? Por que Jesus teve que vir a este mundo e se submeter à sua própria lei, cumprir a lei de Deus, a lei que ele mesmo criou? Porque, irmãos, Jesus teve que usar uma coroa de espinhos em sua testa? Porque ele teve que o seu lado furado por uma lança? Porque Jesus foi perseguido, cuspido, zombado, chicoteado? Porque foi que Jesus morreu pendurado numa maldita cruz? Um lugar onde só se pendurava a pior espécie de pessoa. A resposta é que ele foi por causa do meu e do seu pecado. Por isso nós não podemos pecar. Os nossos pecados penduraram Jesus naquele madeiro. Foi porque ele nos amou e se identificou conosco e assumiu a humanidade, assumiu a nossa culpa, que ele morreu naquela cruz. E é por causa dessa verdade tão gloriosa que nós, filhos de Deus, não podemos viver na prática do pecado. O pecado foi a causa do sofrimento e da morte do nosso Senhor. Agora, sabendo que não devemos pecar, porque o nosso Deus é santo e somos responsáveis diante dele, que o pecado é uma afronta à sua santidade, sabendo que o pecado destrói a nossa comunhão com Deus e uns com os outros, sabendo que o pecado é um testemunho contra a nossa própria profissão de fé, e que o pecado é a causa de todo o sofrimento e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós, filhos de Deus, faremos quando pecarmos? Quando acontecer de nós pecarmos, o que será de nós? O apóstolo João nos diz, e se alguém pecar, temos um advogado. E ele vai nos ensinar agora o que Deus, em sua graça, sempre faz para que seja mantido o nosso relacionamento com ele.
Vimos a nossa responsabilidade, que é viver uma vida santa, sem pecado. E agora vamos ver o que Deus, em sua graça, sempre faz para manter o nosso relacionamento com Ele. João, ainda no verso 1, ele diz: se alguém pecar, temos um advogado. Aqui, irmãos, está a nossa segurança. Aqui está a nossa esperança. Nós temos um advogado. Veja que João, ele se inclui aqui. Ele usa a primeira pessoa do plural e fala: nós temos um advogado. Ainda que ele fosse um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um homem já maduro, ele reconhecia a sua necessidade de um Salvador. Ele reconhecia a necessidade de um advogado à destra do Pai, intercedendo por ele constantemente. E essa é uma verdade que nós precisamos ter em mente, irmãos. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais maduros nós nos tornamos, quanto mais nós crescemos na nossa vida espiritual e na nossa comunhão com Deus, maior vai ser o nosso senso da nossa necessidade de um advogado junto do Pai. Maior vai ser a nossa noção de que nós somos de fato pecadores e carecemos de um advogado junto do Pai. Temos um advogado, esse temos aqui diz respeito aos cristãos. Não é todas as pessoas desse mundo indistintamente que têm um advogado. O mundo não tem um advogado, irmãos. O mundo que não recebeu a Cristo como Salvador, que não foi lavado pelo sangue de Jesus, ele não tem um advogado. Essas pessoas, elas estão debaixo do juízo de Deus. Elas têm um juiz que no último dia irá julgá-las se elas não se arrependerem e depositarem a fé em Jesus Cristo. Mas nós que somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Cristo, nós temos um advogado, e esse advogado, ele nunca perde uma causa. A palavra advogado aqui é a palavra paracletos. Ela significa um intercessor, um consolador. Significa alguém que defende a causa de outra pessoa diante de um juiz. E o apóstolo João, ele usa essa mesma palavra, paracletos, 4 vezes em seu evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Eu quero ler rapidamente aqui para os irmãos. Em João capítulo 14, no verso 16, ele diz, versos 15 e 16, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro paracletos, o outro consolador, para que fique convosco para sempre. No verso 26, ele diz, mas aquele paracletos, aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No capítulo 15, verso 26, João diz, não escolhestes vós a mim. 26. Mas quando vier o Paracleto, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E no capítulo 16, verso 7, João diz, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, Jesus está dizendo, né? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Paracletos, o Consolador, não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Esse Jesus que enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nos consolar, para nos ensinar todas as coisas e para nos dar testemunho do próprio Cristo. Ele, esse próprio Jesus, está diante do Pai como nosso advogado, defendendo a nossa causa. É maravilhoso saber, irmãos, que nós temos um advogado, Jesus Cristo intercedendo por nós, e nós temos um outro intercedor, o Espírito Santo, que também intercede em nosso favor. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora veja, João nos diz que nós temos um advogado para com o Pai. Para com o Pai significa junto do Pai. Significa que Jesus está cara a cara com o Pai. Está na presença do Pai. Não é que de vez em quando ele entra e recebe permissão para nos representar. Não, irmãos. Significa que ele está sempre lá,
sempre olhando para o Pai, sempre intercedendo por nós. Significa que aquele que nos representa tem comunhão íntima e absoluta com Deus, que é o seu Pai e também o nosso Pai. Portanto, nós não devemos pensar que o Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós diante de um Deus indisposto, diante de um Deus carrasco, diante de um Deus que nos odeia e quer nos mandar para o inferno e não quer nos oferecer perdão. Não, irmãos. Jesus está diante de um Deus que nos ama com amor infinito de um Pai. Ele nos ama. Por isso ele enviou o seu Filho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gálatas 4, versos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, a fim de que nós fôssemos adotados na grande família de Deus. Deus, irmãos, enviou o seu Filho para que nós fôssemos adotados na sua família, porque Ele nos ama. 1 João 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nós temos um advogado junto do Pai, em plena comunhão e acordo com o Pai, ambos trabalhando juntamente para o nosso perdão e para a nossa salvação. Deus Pai trabalha em nosso favor. Deus Filho trabalha em nosso favor. E o Deus Espírito Santo trabalha em nosso favor. E João prossegue agora nos informando sobre a identidade do nosso advogado. João diz que ele é Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Note que ele detalha aqui, Jesus Cristo, o justo. Jesus diz respeito à humanidade do Senhor. Agora, por que João faz questão de ensinar sobre a humanidade do Senhor? Estava surgindo, irmãos, na igreja primitiva, uma seita, era incipiente, ele estava nascendo ainda, chamada gnosticismo. Mas essa seita estava causando vários danos à igreja do Senhor. Os gnósticos, eles fazem uma separação entre carne e espírito. Para eles, a carne, a matéria, é algo ruim, é mal. É na matéria que reside o pecado. Então, tudo que é material, tudo que é palpável, a carne, a cadeira, o mundo, é contaminado pelo pecado. E o espírito é bom, o espírito é puro. Então, Deus se importa com o espírito, não com a matéria. Essa é a ideia dos gnósticos. Porém, a Bíblia diz que tudo quanto Deus fez é bom. Embora manchado pelo pecado, mas é bom. Então eles faziam essa distinção e essa heresia estava causando vários problemas na igreja. Os crentes que passavam a crer nisso começavam a viver suas vidas em extremos pecaminosos. Uns iam para a libertinagem, é um extremo. Eles diziam assim, ora, se na carne que reside o pecado e a carne é mal, e o espírito que é bom, então Deus não está preocupado com a carne. Vamos fazer o que a gente quiser da nossa carne. Ia para a prostituição, ia para as orgias e por aí vai. Era um extremo. O outro extremo era o legalismo. Outros diziam o seguinte, ora, se a carne é ruim, se na carne reside o pecado, então nós temos que flagelar a carne. Nós temos que privar a nossa carne de tudo que é bom. E eles não viviam mais nada de bom na vida. Eles queriam apenas flagelar, não dar prazer para a sua carne. Tanto um extremo quanto o outro, irmãos, está errado. Havia também o docetismo, que é um braço do gnosticismo, é uma ramificação. O gnosticismo, irmãos, alguém já comparou essa seita com a hidra mitológica. A hidra mitológica é uma serpente que tinha várias cabeças. E eles diziam que quando você cortava uma cabeça, nascia um monte no lugar. Então era indestrutível. Alguém comparou o gnosticismo a isso. Ele tinha tanta vertente, tanta heresia, que era difícil combater. E os docéticos
com base nessa heresia de que a matéria é ruim e o espírito é bom, eles começaram a negar a humanidade de Jesus. A palavra docetismo vem da palavra grega dokel, que significa parecer, aparentar. Então, por isso que é docetismo. Eles diziam o seguinte: Jesus não veio de fato como homem a essa terra. Jesus não tinha realmente uma humanidade. Como é que o Deus Santo vai encarnar se a matéria é algo pecaminoso? Então começaram a negar a humanidade de Jesus. O problema é que se Jesus tinha apenas uma aparência de homem e não era homem de fato, então ele não encarnou. Ele não nasceu de uma virgem. Ele não assumiu o nosso lugar. Ele não foi punido pela nossa culpa. Ele não foi crucificado de fato em nosso lugar como homem. E, portanto, nós não podemos ser salvos. A heresia do gnosticismo levava em conta a salvação das pessoas. E por isso João escreve explicando sobre a humanidade de Jesus. Grande parte do que ele escreve aqui na sua primeira epístola, ele escreve com o intuito de combater essa seita gnóstica. Veja como que ele começa aí a sua carta no capítulo 1. Ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele usa, nesses 3 versículos aqui, os 3 sentidos, né? Dos sentidos ele usa 3. A audição, como é que fala aqui, irmãos? A visão e o tato. Nós ouvimos a Jesus. Nós vimos a Jesus. Nós conversamos com Ele, nós estávamos frente a frente a Ele, nós tocamos Ele, nós tocamos a palavra da vida. Ele é de fato o Deus homem. É isso que ele está combatendo aqui. No capítulo 4, versos 2 e 3, ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que era de fato homem, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Em 2 João ainda, no capítulo 1, verso 7, ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Em Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, ele diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus era de fato homem, irmãos. Ele é de fato homem. E como nós, ele em tudo foi tentado, mas ao contrário de nós, ele nunca pecou. Por isso ele é o advogado que pode nos defender diante do Pai. Cristo diz respeito ao seu ofício messiânico. A palavra Cristo é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para Messias. Ela significa o ungido, ungido de Deus. Nosso advogado é o ungido de Deus. Ele é o Filho de Deus. O Messias prometido no Éden. O Messias que foi profetizado por todo o Antigo Testamento e que na plenitude dos tempos Deus o enviou para que pela fé nele nós fôssemos adotados na família de Deus. Jesus Cristo é o nosso advogado. Certa ocasião Jesus estava conversando com os seus discípulos, o relato está em Mateus 16, e ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é que as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? E eles responderam: Senhor, uns dizem que o Senhor é João o Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, bradou dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Deus, esse Jesus que é homem, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, o Filho de Deus, ele é o nosso advogado. E ele também é o justo, e justo diz respeito ao seu caráter perfeito. Ele se tornou homem, irmãos, mas ele nunca pecou. Ele assumiu o nosso lugar.
Ele cumpriu a lei de Deus, a lei que é perfeita e que nós não conseguimos cumprir, Ele cumpriu em nosso lugar. E é por isso que Ele pode nos representar diante do Pai. Porque nós temos a justiça dele atribuída a nós. Isso é muito importante, irmãos. Não é pelos nossos atos, não é pela nossa justiça. Nós enfatizamos muito em nossas pregações sobre a necessidade da morte de Jesus na cruz para a nossa salvação. E nós devemos enfatizar, isso é verdade. Mas nós precisamos também lembrar que a vida de Jesus é igualmente necessária para a nossa salvação. Se Jesus não tivesse vivido uma vida perfeita em nosso lugar, nós não poderíamos ser salvos. É porque Ele cumpriu perfeitamente a perfeita lei de Deus, que quando nós cremos nele, Deus atribui a nós a sua justiça. Deus pega a justiça perfeita de Cristo e coloca sobre nós e nos declara justos. É por isso que nós podemos ser salvos. É por isso que Ele pode ser o nosso advogado. Agora lembre-se que Ele não compactua com os nossos pecados. Ele não está diante do Pai, dizendo: Pai, eles pecam mesmo. Eu sei que eles são pecadores, eles vão constantemente errar, mas deixa para lá. Desconsidera, joga debaixo do tapete. Não, irmãos. Ele está diante do Pai dizendo: Pai, eles são pecadores. Eles continuamente transgridem a sua lei. Eles merecem a condenação eterna. Mas, Pai, eu cumpri a lei perfeitamente no lugar deles. Atribui a eles a minha justiça e perdoa-os. E Deus nos declara justos. Porque nós temos um intercessor diante do Pai. Como pecadores, irmãos, nós temos o melhor advogado possível, pois Ele é justo. Em sua natureza humana, Jesus é o nosso irmão. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele nos salva e Ele é o nosso intercessor perfeito. É como advogado sem pecado, como advogado totalmente justo, que Ele nos representa diante de Deus. E por último, qual é a base da sua defesa? Por que Jesus pode nos representar diante de Deus? Por que Ele nunca perde uma causa? João continua dizendo no verso 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. No capítulo 4, verso 10, João diz: Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A base da sua defesa está nessa palavra propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciar significa tornar favorável. Propiciar significa voltar um ao outro com um olhar favorável e de prazer. Por isso Deus precisa ser propício a nós. O que João está ensinando aqui é que por meio da morte de Cristo na cruz, Deus se torna favorável àqueles que creem em Jesus. Agora, por que Ele precisa se tornar favorável a nós? A resposta é simples: porque Ele é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus santo, e nós somos injustos, nós somos infiéis, nós somos pecadores. Nós constantemente, de alguma forma ou de outra, transgredimos a santa, boa e perfeita lei de Deus. Por isso é necessário que, de alguma forma, Deus se torne propício a nós. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, todos nós que estamos aqui nessa noite somos dignos de morte. Todos nós somos dignos de morte. Agora, o que precisamos entender, irmãos, é que Deus é um Deus eterno. E o pecado cometido contra um Deus eterno merece uma morte eterna. Merece uma punição eterna. Merece uma condenação eterna. É isso que eu merecia, irmãos. Condenação eterna. Passar a eternidade num lago de fogo. É isso que cada um de nós aqui merecia. Condenação eterna, passar a eternidade num lago de fogo, longe da face de Deus. Porque nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus. Nós merecemos a condenação. Mas por causa do seu tão grande amor com que Ele nos amou, Deus mesmo providenciou o meio pelo qual nós pudéssemos ser salvos. Seu Filho Jesus Cristo, que veio para assumir os nossos pecados e morrer na cruz em nosso lugar.
No Antigo Testamento, sempre que um indivíduo se aproximava de Deus, ele precisava oferecer um animal em sacrifício pelo pecado. Havia também um sacrifício anual, que era na festa da Páscoa, que era realizado em favor de toda uma família. E havia ainda outro sacrifício anual, no dia da expiação, onde o sumo sacerdote sacrificava um animal em favor de toda a nação. Percebem a progressão aqui? Um indivíduo, uma família e toda uma nação. Todavia, irmãos, o sacrifício de animais apenas cobriam temporariamente o pecado, mas eles não eram suficientes para tirar o pecado e remover a culpa do pecador. Esses sacrifícios, eles apenas apontavam para um sacrifício perfeito que viria, mas eles em si não podiam fazer com que o homem não fosse mais culpado. Até que finalmente, Jesus Cristo veio a este mundo enviado pelo Pai e se ofereceu como sacrifício perfeito em nosso lugar, assumindo a nossa culpa e sendo punido debaixo da ira de Deus, recebendo a punição que eu e você merecia. E ele veio não apenas por um indivíduo, ele veio não apenas por uma família, nem mesmo apenas por uma nação, mas ele veio por todo o mundo. Por isso João diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É por isso que você que está aqui nessa noite, e que porventura ainda não crê em Jesus, ainda não entregou sua vida a Jesus, você pode se alegrar, você pode ter esperança, porque Jesus Cristo assumiu o seu pecado e os levou no madeiro. E se você depositar nele a sua confiança, hoje mesmo o seu pecado está perdoado e você vai receber uma eterna salvação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, ele é o nosso advogado perfeito, que intercede por nós diante do Pai. E ele nunca perde. Por isso nós estamos seguros. Eu quero convidar você que não tem Jesus como seu Salvador a orar a Deus nesse momento e pedir a Ele: Deus, Espírito Santo, eu quero uma mudança de vida. Eu preciso desse Salvador. Eu reconheço que eu estou perdido, mas eu ouvi aqui nessa noite que se eu crer em Jesus, todos os meus pecados serão apagados. E eu terei um advogado junto do Pai. Entregue sua vida a Jesus Cristo. E você vai ter de fato plena satisfação para a sua alma. E no fim você vai herdar a vida eterna, uma felicidade eterna na presença do seu advogado, do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Porque por um lado nós reconhecemos que somos tão pecadores e que os nossos maiores esforços não valeriam de nada diante do Senhor. Porque um mínimo pecado é suficiente para que nós sejamos condenados. E nós já cometemos, Senhor, a cada dia muito mais do que um pecado. Nós sabemos, ó Deus, que um mínimo pecado é abominável ao Senhor. E ainda assim, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós pecamos. Mas nós sabemos também, ó Deus, que por causa da nossa fé em Cristo, porque Cristo assumiu a nossa culpa, porque Ele foi punido no nosso lugar, porque Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, crescer em santidade dia após dia. E mesmo que sejamos ainda tão imperfeitos, nós reconhecemos que nós temos um advogado junto do Pai e que esse advogado sempre intercede ao nosso favor. É por causa da justiça dele que nos foi atribuída, que nós podemos nos apresentar diante do Senhor com ousadia e com confiança, sabendo que nós estamos seguros e guardados no Senhor. Eu oro a Deus por aqueles que estão aqui nessa noite, cuja alma ainda não foi transformada, que ainda não nasceu de novo, que ainda não recebeu um novo princípio de vida, que ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. Eu rogo, Espírito Santo, que o Senhor aplique essa palavra aos seus corações, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo, como o Senhor foi designado para fazer. Que o Senhor, Espírito Santo,
trabalhe em cada coração que está perdido nessa noite, dando arrependimento e fé para a salvação. E que em nome de Jesus, eles reconheçam o Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador de suas vidas. Eu oro, Pai, confiando na Tua graça e no Teu poder, em nome de Jesus. Amém.